Olá, aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Aula essa hoje, onde nós vamos dar início ao módulo 2 e onde nós vamos tratar aqui, ó, né, o material que eu estou compartilhando e aqui o sumário do que nós iremos estudar neste módulo, né, neste capítulo, que é o capítulo 2, né? O título desse capítulo aqui, é o capítulo 2, é Matemática Discreta, onde nós estudaremos os conjuntos e subconjuntos, relações e funções, função afim, função modular, função quadrática, função exponencial e função logarítmica. Lembrando, né, que após cada aula, a gente sempre tem a proposta de umas atividades para vocês realizarem essas atividades, para realmente verificarem o que vocês aprenderam, o que ficou, né, alguma dúvida, o que tem que voltar, rever o vídeo, para conseguir realizar essa questão, para resolver essa atividade. E depois, né, a gente grava uma aula também, vai ter sempre uma aula gravada, com a resolução dessas atividades, para que você possa acompanhar certinho o desenvolvimento do cálculo, né, o passo a passo, ok? E no final do módulo, né, de todo capítulo, aí sim teremos uma atividade avaliativa, é, valendo pontos, e aí você vai fazer um apanhado geral de tudo o que você estudou dentro deste capítulo, certinho? Então, seguindo aqui, nós vamos dar início então à nossa aula, agora ao conteúdo propriamente dito, que é onde a gente começa a ver, a estudar aqui conjuntos. Então vamos lá. No estudo dos conjuntos, trabalhamos alguns conceitos primitivos que devem ser entendidos e aceitos sem definição. Quando a gente faz essa abordagem, esse tipo de fala, né? A gente vai apresentar alguns conceitos. Esses conceitos devem ser aceitos como verdade e a gente não precisa questioná-los. A esse tipo de ação, né, a gente está falando aqui sobre os axiomas, né, que a matemática traz. Então, os axiomas, eles são definições, são conceitos primitivos que nos são apresentados e nós aceitamos essas definições como verdade. Então, vamos lá, trabalhando alguns desses conceitos. O primeiro conceito que a gente vai ver aqui é o conjunto, né? O que é um conjunto? Se a gente pensa no dia a dia, né, da gente, vamos supor, por exemplo, se alguém tem alguma coleção, tem esse hobby de fazer coleções, ou de figurinhas, ou de que seja qualquer objeto, o conjunto nada mais é do que uma coleção desses objetos, tá? Então nós temos aqui o conjunto, né, de todos os brasileiros, o conjunto de todos os números naturais, o conjunto de todos os números reais, tal que x ao quadrado menos 4 igual a zero. Ou seja, né, são os números reais que satisfazem a solução desta equação. Em geral, um conjunto é denotado por uma letra maiúscula do alfabeto, né? Conjunto A, conjunto B, conjunto C, conjunto R, conjunto S, conjunto Z e assim sucessivamente. E agora, então, como que nós vamos representar esses conjuntos? A gente viu, né, como define um conjunto, o que é um conjunto. Desculpa, gente. E agora, então, como a gente nota, escreve matematicamente essas questões? Então, muitas vezes, um conjunto é representado com seus elementos envolvido por chaves, né? Igual aqui deu um exemplo aqui, né? Que são essas chaves aqui. Então, aqui, observe. Então, aqui o conjunto A é igual. Olha só, rapidamente aqui, ó. Tá vendo aqui, né? Aqui, os conjuntos, aqui a gente está escrevendo, né? De de como esses conjuntos são formados. Já aqui embaixo, nós estamos representando esses conjuntos, tá? Então, temos aqui, ó, o conjunto A. É o conjunto das vogais. Então, ó, A é igual a, E, I, O, U. Aqui o exemplo 2 N. N é o conjunto dos números naturais, tá? Um, 2, 3, 4. Aí aqui
três pontinhos. E aqui temos aqui o conjunto M de uma família, João, Maria e José, tá? Então, essa é uma forma de notar os conjuntos, e a outra forma é através da descrição. O conjunto, ele é descrito por uma ou mais propriedades, tá? Então, aqui uma outra forma de nós escrevermos um conjunto. O conjunto A, X, aí observe que nós temos um travessão aqui, tá? Como se fosse um travessão, né? Aqui que está dividido. Isso aqui a gente lê tal que, tá? X, tal que X é uma vogal. Então, esse vai ser o conjunto A, que é aquele que nós representamos lá em cima. O conjunto 2, X, tal que X é um número natural, que nós representamos aqui. E o 3, X, tal que X é uma pessoa da família de Maria, tá? Então, observem aqui, perdão, pessoal. Observem aqui que a gente tem formas diferentes de representar os mesmos conjuntos, tá? Continuando aqui, ó. Os conjuntos podem ser finitos ou infinitos. Conjunto A. X, tal que X, é o conjunto dos números pares. Esse conjunto, então, ele é classificado como infinito, né? Ou seja, esse conjunto, ele não tem fim. X, conjunto B, X, tal que X, é o conjunto dos estados do Brasil que compõem a região Sudeste. Então, se eu fosse determinar aqui, ó, B é igual, vou colocar somente as siglas, né? Então, temos aqui São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Note que aqui a quantidade de informações ela é limitada. Então, digamos que o conjunto B ele é um conjunto finito. Ele é um conjunto que tem fim, tá? Um outro tipo de conjunto é o conjunto nulo, tá? O conjunto nulo ou vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Representando aqui, ó, x, tal que x é um número natural maior que 50 e menor que 30. Então, observe aqui, ó, se eu pegar, vou pegar os números naturais. Então, se eu tenho aqui, ó, n, vou chamar conjunto de n, né, que são os naturais, ó, 0, 1, 2, 3, aí, ok, chegando até 30. Depois, os maiores que 50, 50, 51, 52, 53 e aí por diante, né? Observe que não existe nenhum número que é menor que 30 e maior que 50 que esteja atendendo a essa condição. Então, quando esse conjunto não possui elementos, nós falamos que esse conjunto ele é vazio, tá? Ou conjunto nulo. O conjunto vazio ou conjunto nulo, ó, ele pode ser representado dessa forma aqui, onde a gente só coloca as chaves, né, e não coloca nenhum número, nenhum elemento dentro dessas chaves. Então, isso representa um conjunto vazio. Ou dessa forma aqui, a gente dá como se fosse um círculo e dá uma cortada no meio desse círculo. E essa nomenclatura, essa representação também indica um conjunto vazio. Certinho? Então, vamos lá. Vimos então, né, o que é um conjunto. Vimos as formas que esses conjuntos podem ser escritos, né? A gente pode representar esses conjuntos. E agora vamos estudar sobre os números, sobre os objetos, os elementos que formam esses conjuntos. Então, o elemento é um dos componentes de um conjunto. Por exemplo, José da Silva é um elemento do conjunto dos brasileiros, né? Igual se eu fosse aqui, ó, chamar o conjunto B, que é o conjunto dos brasileiros, né? X, tal que X, né? É os moradores do Brasil, né? Então, aqui nesse conjunto aqui, o José estaria aqui dentro, porque o José da Silva, ele é um elemento do conjunto dos brasileiros. O número um, por exemplo, ele é um elemento do conjunto dos números naturais. A gente já até fez aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, vários elementos aqui, ó, desse conjunto. Então, um, ele é um elemento do conjunto dos números naturais.
Menos 2 é um elemento do conjunto dos números reais, que satisfaz a equação x ao quadrado menos 4 igual a zero. Ou seja, se a gente resolver, aqui, ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero, isolo o x antes do sinal de igual e o 4 passa para depois do sinal de igual. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, x é igual a mais ou menos a 2. Então, ou seja, menos 2 ele é um elemento, né, que satisfaz o conjunto acima. Em geral, um elemento de um conjunto é denotado por uma letra minúscula do alfabeto, tá? Então, como a gente viu, elemento A, B, C, Z, por diante. Então, percebam que a gente começa a definir, né? Quando a gente vai representar o conjunto ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Já os elementos de um conjunto é representado pelas letras minúsculas do nosso alfabeto, tá? Seguindo aqui, olha. Aqui, nós temos aqui, agora continuando sobre os elementos, né? Essa relação de elementos e conjuntos, nós temos que a pertinência é uma característica associada a um elemento que faz parte de um conjunto. José da Silva pertence ao conjunto dos brasileiros. Um pertence ao conjunto dos números naturais. Menos 2 pertence ao conjunto dos números reais que satisfaz a equação x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, a relação que nós temos entre elementos, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. A relação que nós temos entre elementos e conjuntos é uma relação de pertinência, tá? Então, um elemento ou ele pertence, que é esse ezinho aqui, ou ele não pertence a um conjunto, tá? Então, sempre que formos relacionar um elemento com o conjunto, a relação que existe é a relação de pertinência, que é a relação de pertence ou não pertence. Entre elemento e conjunto não se relaciona com contido ou contém. Então, isso tem que ficar muito bem evidente. Uma relação entre elemento e conjunto é apenas de pertinência, de pertence ou não pertence, tá? Para afirmar que 5 é um número natural ou que 5, né, pertence ao conjunto dos números naturais, escrevemos aqui, ó, que 5 pertence a n. Para afirmar que zero não é um número natural ou que zero não pertence ao conjunto dos números naturais, escrevemos zero não pertence a n, tá? Então aqui ficou aqui, ó, mas isso aqui é apenas uma relação, tá, para mostrar a pertinência ou não pertinência. Tá? Um símbolo matemático muito usado para negação é a barra, tá? Que é traçada sobre o símbolo normal. Isso aqui que eu fiz agora, ó. Vamos supor, isso aqui é pertence, certo? Se eu traço uma barra aqui, isso fica não pertence. Se eu tenho aqui contém, se eu traço aqui, não contém. Contido, se eu traço aqui, não contido. Então, a barra, ela representa a negação, certo? Então, ok. Vistos, né, visto até aqui, entendido o que que é um conjunto, né, que a gente entendeu, as maneiras de representar um conjunto, saber, né, conhecer sobre elementos de um conjunto e compreender como se relaciona elementos e os conjuntos, agora a gente vai passar a tratar aqui sobre operação com conjuntos. Esses conjuntos, então, eles passam a se relacionar entre si, tá? De uma forma que a gente consegue operacionar esses conjuntos aqui, tá? Então vamos lá. Aqui tá meio, saiu, depois eu, tá? Tô colocando aqui. Na operação com conjuntos, isso é muito semelhante àquilo que nós estudamos lá no capítulo 1, né, com os diagramas lógicos, tá? Lembra muito essa parte aí. A reunião dos conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Então, nós temos aqui, ó, A, união com B, a simbologia da união como se fosse esse U aqui para cima. X, tal que X, né, que X pertence a A ou X pertence a B. Observe aqui, ó, que nós temos uma representação gráfica. Aqui temos o conjunto A e aqui temos o conjunto B, tá? Então, temos aqui, ó, exemplo. O conjunto A é o conjunto formado pelas vogais. Então, temos que o conjunto A é igual a, E, I, O,
só até o O. E o conjunto B, ele tem alguma definição, né? Mas ele é formado, perdão, gente, ele é formado pelos elementos 3 e 4. Então, nós temos aqui, ó, A união com B. Quando eu falo da união com B, eu vou pegar todos os elementos de A e vou somar com todos os elementos de B. Então, A união com B fica A, E, I, O, 3 e 4. Então, a forma de se relacionar, por isso que está todo pintadinho aqui, ó. Ele compreende toda a etapa, todos os elementos de A e de B são contabilizados quando a gente está falando sobre a união. Quando a gente está falando sobre a interseção, tá? Vou colocar aqui. É, a intersecção dos conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Então, ó, A intersecção com B, X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, observe aqui que a parte que está pintada aqui, ó, essa parte aqui do meio, porque o que nos interessa é aonde A e B são comuns, estão juntos, tá? Então, olha só, seja A o conjunto dos divisores de 20. Então, ó, quem são os números que dividem por 20, né? Por quem o 20 divide? Então, o A é formado por 0, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20. Então, esses são os elementos do conjunto A. E já o conjunto B é o conjunto dos divisores de 15. Então, quem é que divide B? Por quem que 15 divide? 15 divide por 1, por 3, por 5 e por 15. Ou seja, qual é o elemento que é comum no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo? Então, a gente percebe que o número 5 ele é a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B. Então, A intersecção com B é igual a 5. O próximo conjunto agora aqui, ó, próxima operação, é a diferença. A diferença entre os conjuntos. A diferença entre os conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então, a representação algébrica é A menos B é igual x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Na representação gráfica também fica muito fácil a compreensão. A gente está usando a mesma representação, né, para todas as operações para que você, através da visualização, compreenda. Observe aqui, ó. Aqui fica nítido que o que eu estou procurando são os elementos que só pertencem ao conjunto A, tá? A intersecção não me interessa e nem os elementos de B. Nós temos aqui, ó, sendo o conjunto A formado, ó, por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B formado por 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui a gente pode fazer a subtração, que é a diferença. Olha, A menos B. Quem são os elementos de A que não estão em B? Observe que daqui, né, é, aqui faltou 4 aqui, ó. Mas observe que aqui, ó, 5 e 6 que estão no conjunto A, também estão no conjunto B. Então, a diferença de A para B são os elementos de A que não estão em B. Então, seria 1, 2, 3 e 4, tá? E a diferença de B menos A? É o contrário. Então, como eu sei que 5 e 6 são os números que estão no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo, ou seja, só intersecção, o que sobra no conjunto B que não está no conjunto A é a diferença. Então, ó, diferença de B menos A é igual a 7, 8 e 9, tá? Então, aqui são os elementos exclusivos do conjunto B. E temos também o complementar de um conjunto, tá? Complementar de um conjunto. O complemento do conjunto B, contido no conjunto A, denotado por C, né, que é complemento de A e B, é a diferença entre os conjuntos A e B. Ou seja, é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B, tá? Ou seja, aqui, ó, o complemento só faz sentido quando fixado ao conjunto universo.
Para a gente entender aqui sobre o conjunto, sobre o complementar, a gente necessita aqui de ter o conjunto universo inserido nesse contexto. Porque, ou seja, né, o complemento do conjunto B, que vai estar em A, tem a ver com o conjunto universo total que é denotado em determinada situação, tá? Olha só, vamos fazer um exemplozinho aqui, uma atividade, um exercício resolvido, só para a gente compreender como que a gente operaciona os conjuntos. Em uma cidade são consumidos dois tipos de produtos, S e P, sendo S um tipo de sabonete e P um perfume. Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos, foram levantados os seguintes dados. Então, nós temos aqui o produto e o número de consumidores. Então, no produto S, nós temos aqui 210 consumidores. No produto P, 180 consumidores, que consomem o produto S e o produto P, 50 consumidores, e nenhum dos dois, 40 consumidores. Aí a pergunta é assim, ó, quantas pessoas foram entrevistadas? Nesse tipo de problema, que envolve conjunto, iniciamos sempre com a intersecção. A intersecção é o ponto inicial e de partida para resolver esse tipo de questão. Observe que, né, a gente fez o conjunto universo, né, aqui dentro. Aqui, esse diagrama é o diagrama do conjunto A, que a gente vai indicar o S. E aqui o conjunto B é o conjunto do perfume, tá? Que é o P. Ou seja, traçamos os dois diagramas de Venn, tá? E colocamos que a intersecção é aquelas pessoas que usam tanto um produto quanto o outro produto ao mesmo tempo, que aqui nos foi informado que é 50. Então, dentro da intersecção, eu vou colocar o valor de 50. Feito isso, agora eu vou calcular de cada produto o valor correto. Olha, o produto S, tá? É 210 ao todo, menos os 50 que já foi contado uma vez, então é 160. E do produto, né, B, que é o perfume, é 180 o total entrevistado, mas já tem 50 que deu a resposta aqui, então vai ser 130. Então aqui nós temos aqui, ó, o diagrama formado com os seguintes valores, tá? No conjunto A, que é o conjunto de S, temos 160, a intersecção 150, e no conjunto B, que é o P, 180. Observe que somando ó, 160 com 50, eu chego a 210, e somando 150, 130 com 80, perdão, 130 com 50, chego a 180, tá? Que é o valor que ele colocou lá em cima. E por fim, agora a gente soma os valores, tá? Ou seja, a gente tem que considerar aqueles 40 que estão aqui também, tá? Então, nós temos aqui, ó, 160 mais 50 mais 130 mais 50, que é igual a 380. Então, pessoal, com isso, a gente encerra a nossa aula inicial sobre conjuntos, tá? E aí, a gente finaliza aqui. Agora, vocês vão realizar as atividades e depois a gente vai vir com uma aula resolvendo essas questões, ok? Até a próxima aula.